Bolsonaro sofreu duas traições na mesma semana. A primeira é do Tarcísio. Tarcísio, o candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo, ele não fala mais sobre Bolsonaro. Então o Tarcísio ele vai a eventos com empresários e ele não cita nem o nome do Bolsonaro. A coisa tá tão feia que o Bolsonaro, da última vez que ele foi a São Paulo, ele não ligou para o Tarcísio, que é o candidato dele, em tese, ao governo de São Paulo. Sempre que o Bolsonaro vai a algum estado, ele sempre liga para os seus aliados políticos e para quem vai ser o seu candidato ao Senado e ao governo. Se ele não liga para se encontrar ou para fazer um evento junto, ele liga por cortesia. Ó, tô aqui, qualquer coisa, tamo aí, hein? Porém, pro Tarcísio ele não liga mais. O Bolsonaro percebeu a traição e ele já começou a ignorar o Tarcísio da mesma maneira que o Tarcísio o ignora. E sem o apoio do Bolsonaro, o Tarcísio perde chances de ir ao segundo turno. Ok. Já a outra traição foi do Datena. Eu não falei aqui que o Datena ia desistir. Eu tenho que voltar no vídeo de uns 4 meses atrás, quando eu falei, ó, o Datena vai desistir, pra saber se eu falei que ele ia desistir em junho ou em julho, pra ver se eu acertei a data ou não. Mas que ele ia desistir, todo mundo, o Brasil inteiro sabia. Aliás, é uma coisa comum, de 4 em 4 anos, né? O Datena anuncia a candidatura a alguma coisa, e aí depois ele desiste. Ó, esse ano ele conseguiu chegar até o final de junho, dia 30 de junho foi o dia que ele desistiu. Quem sabe daqui 4 anos ele chega em uma candidatura aí até agosto, talvez, né? Tá cada vez mais longe. Pois bem, sem o Datena, o Bolsonaro tem um problemão, porque o Datena puxa votos pro Bolsonaro. O Datena também puxa votos pro Tarcísio. O Tarcísio tem um problemaço sem o Datena. E agora começou uma guerra no bolsonarismo, porque a Janaína Pascoal é aquela advogada do PSDB, que ganhou 45 mil reais para fazer aquela peça ridícula do golpe contra a Dilma. Ela quer ser candidata ao Senado. E a Carla Zambelli também. Então as duas agora estão em guerra para saber quem vai ser a candidata oficial do Bolsonaro ao Senado. O Bolsonaro, olha, ele perde muitos votos sem o Datena na eleição, ele perde muitos votos caso o Tarcísio não tenha um desempenho muito bom, e ele perde muitos votos com a traição do Tarcísio a ele. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro, eu vou te explicar tudo isso aqui e também falar sobre a pesquisa Datafolha, que foi um balde de água fria para muito bolsonarista. Tá todo mundo assim em desespero depois da pesquisa do Datafolha divulgada ontem. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. É um segundinho, é grátis, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. É só clicar aqui embaixo no botão inscrever e aí você ajuda a fortalecer a oposição a essa bandidagem que tá aí desgraçando o Brasil. Agora, sem mais delongas, eu vou falar primeiro sobre o Datafolha. O Datafolha mostra uma coisa que eu não vi no G1, não vi na Folha, não vi na CNN, não vi em lugar nenhum. O Haddad tem 48% dos votos válidos, mas eles não anunciam assim. Eles anunciam que o Haddad tem 34%, no cenário sem o Márcio França, que vai acabar não sendo candidato. O Haddad tem 34%, aí o Tarcísio e o Rodrigo Garcia estão empatados com 13%. Isso é uma notícia péssima para o Bolsonaro. Rodrigo Garcia, ele é o atual governador e ele tem apoio de mais ou menos 450 prefeitos em São Paulo. É muita gente que ele tem um apoio. Rodrigo Garcia, quando começar a campanha, a maioria dos paulistas ainda não conhece o Rodrigo Garcia porque ele se tornou governador agora há pouco. Foi no comecinho de abril, final de 31 de março, se não me engano, quando o Dória renunciou ao governo, porque ia concorrer à presidência, que deu tudo errado, e o Rodrigo Garcia se tornou governador. Ok, então durante a campanha, o Rodrigo Garcia tende a ganhar pontos. Ok, só que ele disputa o mesmo eleitorado do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, que é aquele eleitorado em São Paulo, que é o eleitorado antipetista. E também tem um outro problema. Esse eleitorado dos dois é um eleitorado que tende a votar no Haddad quando perceber que ele é apoiado pelo Alckmin, que é exatamente o eleitorado que votava no Alckmin. Então, tá um problema para a campanha do Tarcísio, porque ele vai começar a perder voto tanto pro atual governador, que tem palanque em mais de 400 cidades, ou seja, ele vai lá com o prefeito, alguns prefeitos são muito bem avaliados, quando o prefeito fala, ó, vote no governador, ó, fizer uma obra tal por causa dele e tal, ele começa a ganhar voto. Gente que nem o conhece fala, ó, se o prefeito tal disse, eu voto. Então, esse é um problema pro Tarcísio. O outro é que quando o Alckmin chegar nos palanques na cidade e falar, votem no Haddad, eu tô com o Haddad, gente. Muita gente que votava no Alckmin. E vamos lembrar, nunca tinha segundo turno em São Paulo. O Alckmin erra sempre no primeiro. Então esse pessoal vai falar, pô, se ele tá com o Alckmin, eu tô com ele. Então tem esses problemas aí pro Tarcísio. Então ele prevendo isso, ele começou
a fazer muitos encontros com empresários para ver se ele consegue apoio de associações de empresários. Ele também começou a articular para ter o apoio do Gilberto Kassab, que eu falo aqui que ele também tem articulação com associações de empresários. Só que para ter o apoio do Kassab, o Tarcísio tem que negar o Bolsonaro. Ele tem que falar que não está com o Bolsonaro, que o Kassab e o Bolsonaro não se dão. Então, o que acontece? Ele vai nessas associações de empresários e aí ele é perguntado sobre o Bolsonaro e não responde nada. Ele fala, não, eu já fui ministro, hoje eu não tenho nada com o Bolsonaro. O Bolsonaro tá uma fera, tá uma fera. A pesquisa da Datafolha mostrou que 64% das pessoas em São Paulo não votam em um candidato se souberem que ele é o candidato do Bolsonaro. Ou seja, a partir do momento em que se liga o nome Tarcísio ao nome Bolsonaro, até aumenta a intenção de voto dele, que está em 13. O Bolsonaro tem 30 na Datafolha. O Lula tem 44 e o Bolsonaro 30. Então o Tarcísio pode até chegar a esses 30 aí. Ok. Só que ele está inelegível, porque alguém com 64% de rejeição não consegue ganhar eleição nenhuma. Porque se 64% dizem que não votam em você, significa que se todos os outros que não rejeitam votarem nele, ele chega no máximo a 36. 36 você não ganha no segundo turno, que você precisa de pelo menos 50 para ganhar. Então, a conta não fecha. A conta para o Tarcísio sendo apoiado pelo Bolsonaro não fecha. Por isso começou essa traição. O problema é o seguinte, é que o Tarcísio, quando ele começar a crescer, o Bolsonaro queria pegar alguns votos para ele. Aí entra o segundo problema do Bolsonaro, o Datena. O Datena tinha mais de 30% das intenções de voto para o Senado, porém o Datena desistiu. Se somasse os votos do Datena, da Carla Zambelli e da Janaína Pascoal, dava quase 50% do eleitorado. Só que tem uma coisa, os bolsominions raiz votam na Janaína Pascoal ou na Carla Zambelli. Esses mais de 30% que tinha o Datena nas intenções de voto, era muita gente que não diz que vota no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tem 30, e você sabe que a Carla Zambelli tinha 6 e a Janaína 9, que na soma dá 15, significa o seguinte, sobravam 15% ali de bolsonaristas que não votam nessas duas. Talvez votassem no Datena ou qualquer outro. Se o Datena tem 30, quer dizer que somando os três, dava 45, dava 15 a mais do que o Bolsonaro tem. Então o Bolsonaro ia ganhar muito voto do Datena. Muito voto com o Datena na chapa. E o Tarcísio também. O Tarcísio tem 13. Com o apoio do Datena, ele tinha chance de subir. E aí era o que faria fechar a conta do Tarcísio tentar ganhar do atual governador para chegar ao segundo turno contra o Haddad. Isso se tiver segundo turno, que a mídia não fala, mas o Haddad tem 48% dos votos válidos. Depende da conta, 48,8, a 49 pode até arredondar. Quer dizer, ele está ali para ganhar no primeiro turno e muitos paulistanos ainda nem sabem que ele tem o apoio do Alckmin e que ele vai ter o apoio do Márcio França. Então, o Haddad tende a subir. Então, para a conta fechar, precisava dos votos do Datena. Só que o Datena falou não. Sabe qual é o pior? É que o Bolsonaro, ele anunciou. O Bolsonaro, na segunda-feira, ele anuncia que ia se encontrar com o Datena. Aí na terça, o Bolsonaro fala, me encontrei com o Datena e já está tudo resolvido, já está tudo acertado entre mim e o Datena, ele vai ser o candidato ao Senado. Isso na terça, tá? E terça-noite. Aí na quinta, durante o programa do Datena, ao vivo, ele fala, não, gente, estou anunciando aqui que eu estou desistindo, eu não serei candidato à eleição. Peraí. Não passaram nem 48 horas, assim, contando no relógio, passaram 44 horas. Entre o anúncio do Bolsonaro de que estava tudo certo e o anúncio do Datena de que ele tinha desistido e deixou o Bolsonaro e o Tarcísio no meio do caminho. O que aconteceu em 44 horas? Tem alguns rumores de que o Datena nem sequer avisou o Bolsonaro e o Tarcísio. Ele simplesmente anunciou no ar e danem-se os dois. Não se sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Essa parte que quando eu souber, eu conto aqui pra vocês, pra gente rir muito. Mas o que se sabe é que a conta agora do Bolsonaro e do Tarcísio pra ter muito voto em São Paulo, Tarcísio pra ir pro segundo turno e o Bolsonaro pra ganhar alguns votos São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, então os votos em São Paulo, 1% de votos em São Paulo equivale a mais de 10% de votos em alguns outros estados, porque tem muito eleitor em São Paulo. Então quando eu te digo, olha, o Bolsonaro esperava ganhar pelo menos 10% aí de votos com o Datena, eu tô falando 10% de votos em São Paulo é maior do que todos os eleitores de vários estados do Brasil. É isso que o Bolsonaro perdeu, então situação péssima. Fora a humilhação pública de anunciar que está tudo fechado, e aí o Datena vai lá e desiste. E o Datena desistiu no último dia possível.
Por quê? Porque a lei eleitoral diz o seguinte, 3 meses antes da eleição, o candidato não pode ter um programa de TV, ele não pode. Então o Datena, no dia 1º ou 2º de julho, ele seria obrigado a deixar o programa. Tinha até dito que o filho dele, meritocracia bolsonarista, né? Saiu da Datena e entrar o filho dele. O filho dele assumiu o programa nesses 3 meses. Ok. Aí no último dia, que é o dia 30 de junho, né? Dia 1º ele ia ter que sair do programa. Ele vai lá e fala, não, gente, até amanhã, porque eu não vou ser candidato. Eu queria ter uma câmera para ver a carinha de bunda do Bolsonaro a hora que ele estava assistindo lá o Brasil. Gente, e o Datena falou que não ia ser candidato sem ter avisado antes. Tá, aí sem o Datena começou uma briga. Tinha uma briga interna no bolsonarismo que tava começando a diminuir. Que era a briga da Carla com a Janaína Pascoal. Eu mostrei aqui um vídeo, nossa, como eu dei risada naquele dia. As duas se xingando no Twitter. Então as duas são lá, ficam no Twitter o dia inteiro, e as duas começaram a se xingar faz uns 2 meses. Porque as duas queriam ser as candidatas do bolsonarismo. Aí a Janaína Pascoal falava que a Carla Zambelli é uma baita de uma puxa-saco, que o Bolsonaro faz o que quiser, inclusive pisa nela. E tem vários vídeos dela sendo humilhada pelo Bolsonaro, vários vídeos dela sendo humilhada pelo Bolsonaro. E a Janaína Pascoal falava um monte. Falava, não é melhor alguém que argumenta de maneira jurídica para proteger o Bolsonaro e consegue provar que ele está certo, do que simplesmente uma puxa-saco que sempre fala, só o Bolsonaro tá certo, não tem argumento nenhum, só puxa-saquismo, é melhor eu. Aí a Carla Zambelli respondeu, falou um monte para ela também, pois bem, chamou de traidora. Pois bem, quando o Datena se encontrou com o Bolsonaro confirmou que o candidato dele era Datena, o que aconteceu? Essa briga das duas que estava esquentando começou a diminuir. E quando tem briga interna, se dividem os apoios, divide o próprio bolsonarismo. A pior coisa que existe numa campanha são as pessoas estarem divididas. Inclusive lá no livro Arte da Guerra, eu cito sempre essa parte, que tem um capítulo só sobre isso no livro, que diz, dividir para conquistar. Você quer conquistar o seu inimigo? Divida. Quando eles estiverem divididos, você conquista. Eu vou dar o exemplo, um bolo, você não consegue colocar o bolo inteiro na sua boca, você tem que dividir, cortar em pedacinhos para poder comer. É isso. Então, o que acontece? Essa divisão estava acabando, porque o Bolsonaro confirmou o Datena, e as duas falaram, tá. A Carla Zambelli já estava contente em ser candidata a deputada mesmo, a Janaína Pascoal ia manter a candidatura ao Senado, mas provavelmente ia retirar e ia ser candidata também a deputada, acabou. Aí o Datena sai, o que acontece? A briga vai voltar. Porque o Tarcísio ligou para Carla Zambelli, o Tarcísio que não fala com o Bolsonaro, ligou para Carla Zambelli e a convidou para ser a candidata ao Senado. Só que o Tarcísio não se consultou, sabe com quem? Com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro não foi consultado, o Bolsonaro já não fala mais com o Tarcísio, já começou a ignorá-lo, a Carla Zambelli foi convidada por ele para ser a candidata ao Senado, só que o Bolsonaro, que é o presidente na chapa, não sabemos a opinião dele. A Janaína Pascoal vai ficar uma fera, ela tá na frente da Carla nas pesquisas. As duas não estavam liderando por conta do Datena, mas a Janaína Pascoal tá na frente. E o pior, tem agora a pior parte de tudo isso, porque olha, as notícias ruins pro Bolsonaro não param. A pior parte de tudo isso, o PT tá acertando já com o Márcio França, que o Márcio França vai ser candidato ao Senado, na chapa do Haddad. E o vice do Haddad deve ser o presidente do PSOL, que é o Juliano Medeiros. Então o Haddad vai com uma chapa puramente de esquerda. Engraçado, vai ter gente de esquerda que vai ainda assim tentar usar uma desculpa para falar que não vai votar no Haddad. Assim como em 2018 ele tinha uma vice que era a Manuela Dávila do PCdoB, teve gente de esquerda que não votou nele porque não era esquerda suficiente. Né? Esquerda antipetista. Mas tá. O Márcio França entrando na corrida para o Senado, a chance do Márcio França ganhar é muito grande. Ele lidera todas as pesquisas. Então não interessa se é a Carla, se é a Janaína, sem o Datena, o Márcio França é eleito senador. E aí teremos um senador de esquerda em São Paulo, que faz tempo que não tem desde que o Suplicy foi eleito em 2006, o São Paulo não tem senadores de esquerda. Não tem. Então agora a chance é muito grande de ter o Márcio França senador e o Haddad ganhando, e tem essa chance, possibilidade, eu considero uma possibilidade pequena ainda, mas tem a chance do Haddad ganhar no primeiro turno. E muita gente começou a falar já em São Paulo que tem essa chance. O Haddad está aí com 48%, 49% dos votos válidos, ele tende a crescer com o apoio do Alckmin e do Márcio França, e a rejeição do Lula é muito menor que a rejeição ao Bolsonaro.
A única coisa que pode atrapalhar esses planos do Haddad ganhar no primeiro turno é o fato de que 20% dos paulistas dizem que vão votar branco ou nulo. Esses aí podem mudar de opinião em algum momento. Então, se desses 20%, 2, 3 resolverem votar em alguém que não é o Haddad, por exemplo, já é aquela diferença pequenininha entre ganhar no primeiro turno e não ganhar. Agora, a ver os próximos passos e vamos dar risada da desgraça do Bolsonaro. Lembra uma coisa, viu? O Bolsonaro teve mais de 60% dos votos no segundo turno em 2018, em São Paulo. Quer dizer, num dos estados em que ele deu uma surra eleitoral no Haddad, ele tá pra não ter nem segundo turno em São Paulo. Como são as coisas. Aliás, o Lula tem 44% dos votos em São Paulo e todos os outros juntos têm 45%. Quer dizer, o Lula também tá pra... Se fosse só em São Paulo, o Lula tava também com 49% dos votos válidos. A ver os próximos passos. Falou.